Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, o COFEM, encaminhará um ofício ao governador Luiz Henrique da Silveira, pedindo a retirada do projeto de lei complementar que institui pisos salariais em Santa Catarina. O documento será assinado pela Fiesc, pela FEComércio, FACISC, FETRANSESC, FCDL, FAMPESC e FAESC. O documento reforça a posição contrária dos empresários de todos os setores da economia ao projeto que institui o salário mínimo regional. Já foi manifestada em diversas ocasiões essa situação em relação ao salário mínimo. Aliás, Santa Catarina, dos 3 estados do Sul, é o único que ainda não tem efetivamente o salário mínimo regional, o piso regional de salários. Rio Grande do Sul e Paraná já tem há muito tempo. Faltando mais de 5 meses para o término do ano e para o tão sonhado 13º salário, muitos bancos já estão oferecendo antecipação dessa remuneração. Mas até que ponto vale a pena fazer esse empréstimo junto à entidade financeira? Para dar dicas ao telespectador do Economia News, nós convidamos hoje o economista Pedro Moreira Filho, que também é professor de finanças da Universidade Federal de Santa Catarina. Pedro, seja bem-vindo ao Economia News. Eu quero emendar a pergunta, Pedro, tratando também do dinheiro que está sendo antecipado pelos governos, tanto o federal para os pensionistas e aposentados e também pelo governo estadual para os servidores públicos. Até que ponto é bom para o trabalhador, seja ele servidor público ou privado, ou trabalhador da área privada, receber uma espécie de antecipação do 13º? Realmente a antecipação de salário para o trabalhador brasileiro ou para o pensionista é muito importante, até porque as pessoas hoje poderão se utilizar de recursos para pagar compromissos que já tenham assumido anteriormente, principalmente se esse compromisso for com o sistema financeiro, ou seja, o cidadão tem um empréstimo, está com cheque especial negativo, tem uma fatura de cartão de crédito em atraso, é interessantíssimo que ele utilize esse recurso para cobrir essas despesas, porque hoje nós sabemos que o custo do dinheiro no Brasil é um custo bastante alto, e o cidadão, se deixar em atraso, ele acaba entrando naquela ciranda financeira de se cobrar juros sobre juros, e ele corre o risco de chegar ao final do ano e ter todo o seu salário envolvido com esse processo. Então, se ele se antecipar e tiver disposição de utilizar uma parcela desta primeira parcela do seu salário mínimo para cobrir essas despesas financeiras que ele possa ter, eu acredito que estaria fazendo um trabalho correto. Mas no setor privado ele vai pagar para ter esse dinheiro, ou seja, ele terá juros que a instituição bancária estará cobrando. Esses juros, eles estão dentro de um patamar, pode-se dizer assim, aceitável? Olha, Ed, mesmo que ainda ontem nós vimos aí, né, um exemplo que a taxa de juros, a famosa Selic, caiu de 9,25 para 8,75, ou seja, ontem mesmo nós tivemos mais uma redução da taxa de juros. Aliás, histórica, né? Isto quer dizer que não vai se refletir diretamente lá na ponta do sistema financeiro, aonde o cidadão está entrando com as suas despesas. Os bancos, eles fazem de tudo, né, as instituições financeiras, para antecipar esse recurso ao trabalhador, porque, na realidade, ele tem uma garantia de que vai, depois, mais tarde, receber. Ou seja, o banco, na sua política de trabalhar com os spreads das taxas de juros, o banco exatamente faz essa oferta e atrai muita gente. Entretanto, é bom que o trabalhador, aquele que vai receber esse salário, veja, por exemplo, a taxa de juros que o banco vai cobrar por isso. Porque hoje nós já temos os depósitos, os empréstimos que os bancos fazem consignados, que estão em taxas um pouco, bastante razoáveis. Mas vai depender da idade da pessoa, vai depender da quantidade de meses que a pessoa vai utilizar esse recurso. Entretanto, se você não precisar utilizar de recursos financeiros, eu acredito que é vantagem não utilizar no primeiro momento esse dinheiro. Esperar, porque na realidade uma parcela do seu 13º, se você aceitar negociar agora com o banco, vai passar para o banco a título de financiamento. Perfeito. Com relação a aposentados e pensionistas e servidores públicos, parece, Pedro, que fica aquela falsa impressão, sempre no final do ano, que eles estão recebendo a menor o seu 13º. E eu explico. Agora vem a antecipação, 50%, esses servidores aposentados e pensionistas recebem
metade do que lhe é devido, o 13º, acaba utilizando esse dinheiro de uma maneira ou de outra e lá no final do ano recebe a outra metade. Já houve, em anos passados, muitas reclamações, principalmente de aposentados, ao INSS, dizendo que estavam recebendo a menor, que não estavam recebendo realmente o valor devido do 13º salário. Portanto, é preciso ter muito cuidado nesse sentido, né? Até porque essa antecipação ela acaba vindo, as pessoas têm direito a receber, é só sacar. É verdade. Nós temos que fazer aí um paralelo entre a cultura das pessoas para utilizar esse recurso e as necessidades de cada pessoa. Olha, se o trabalhador está recebendo aí o salário mínimo, ou um pouco mais que o salário mínimo, nós sabemos que esses recursos nas famílias de baixa renda, eles são praticamente destinados ao consumo. Então, as pessoas, ao receberem esta parcela antecipada do 13º, acabam utilizando muito rapidamente, consumindo ou comprando algum bens de duração média e começam a utilizar já. Quando chega no final do ano, quando vai receber a segunda parcela, ele já esqueceu que consumiu aquela primeira. E aí fica a dificuldade porque é exatamente no final do ano que mais você precisa desse recurso do 13º. Eu, inclusive, queria dizer às pessoas que, ao receber esses recursos, não utilizasse tudo diretamente para consumo. É preciso que as pessoas também aprendam a poupar, a guardar um pouco, seja lá qualquer quantidade que sobrar, porque as pessoas têm que ter essa cultura para poupar, para fazer sua pequena poupança, para quando chegar ao final do ano, quando o trabalhador tiver férias e precisar de algum dinheiro, até para fazer uma viagem, até para fazer alguma festinha que aparece muito no final do ano, ele tem alguma reserva e não tenha novamente que voltar ao banco e pedir empréstimo para atender essas outras necessidades. Perfeito. Pedro, muito obrigado por sua presença na Economia News. Obrigado. A Economia News de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã. Você fica agora com Sabine Weiler na apresentação do SC no Ar. Para você, uma ótima sexta-feira.